Peguem suas Bíblias. Vamos fazer aquela nossa declaração de fé. Eu sei que você já fica esperando esse momento tão especial do culto. Hoje eu vou usar minha Bíblia digital aqui, amém, queridos? Se você está com celular, se você está também aí com tablet, pegue ele, tá bom? Nós vamos declarar juntos aqui em alto bom tom. Vou contar até 3 e todos nós juntos vamos fazer essa declaração, amém, igreja? Meu Deus, só metade vai falar, né? Não, creio que não. 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, todos os momentos, não só no culto, em que nós meditamos na palavra do Senhor, quando estamos com o nosso coração nisso, certamente a nossa vida vai ser mudada, transformada, vai ser construída naquilo que a Bíblia nos ensina, que é a própria palavra de Deus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que nós somos o que a Bíblia diz que somos, que temos o que a Bíblia diz que temos, quando nós tomamos posse disso, nós passamos a viver de uma maneira diferente. Os nossos dias não são mais os mesmos, a nossa vida muda, a realidade, o ambiente da nossa casa, do nosso trabalho, tudo muda quando nós compreendemos isso. Então, que você a cada dia possa trazer essa verdade para o seu coração e tomar posse e viver e desfrutar dessa bênção que Deus nos deu. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 1 é bem fácil de encontrar, né, queridos? Não tem erro, né? Se a sua Bíblia tiver umas 3 folhas de introdução, a 4ª já vai ser o primeiro capítulo de Gênesis. Então tá bem tranquilo. Vamos ler os primeiros versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua poderosa palavra e temos uma certeza de que hoje o Senhor tem algo especial para trazer ao nosso coração. Que nós possamos estar, como acabamos de dizer, com o nosso coração pronto para receber, com os nossos ouvidos atentos. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre este lugar, sobre cada coração, sobre cada pessoa que entrou por essa porta. Pai, que nós possamos viver e permitir ser transformados sobre aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, tira, Senhor, agora de todos nós, toda e qualquer circunstância que possa nos distrair ou tentar nos fazer perder aquilo que o Senhor tem para nos entregar hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos
para esse texto, quando nós observamos Deus trazendo para nós uma compreensão de tudo aquilo que, na verdade, não era nada. Antes do primeiro versículo, antes da primeira frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes disso, nada existia. E hoje nós temos visto tantas pessoas, tantas ideologias, tantas situações enigmáticas, querendo trazer uma discordância acerca do que a Bíblia nos mostra aqui no primeiro capítulo de Gênesis. E nós olhamos então para uma realidade tão complexa, tão extrema, tão difícil de entender, tão impossível de explicar, porém, quando nós começamos a compreender o que Deus quer nos ensinar aqui, o que Deus quer nos mostrar, nós percebemos que Deus, Ele abre, então, na eternidade uma cortina. Antes de abrir essa cortina, existia apenas densas trevas, apenas escuridão. Não havia nada, mas Deus, Ele vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não havia céus e não havia terra. E também, o verso 2 vai dizer, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E algo interessante quando nós olhamos para essa parte, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Perceba, Deus aqui nesse contexto não tinha ainda tido contato. Ele pairava, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Havia apenas escuridão, havia apenas trevas. Mas Deus, quando Ele decide então trazer para nós o princípio, o início, o começo de todas as coisas, Ele começa a liberar uma palavra de poder. E Ele vai dizer, haja luz. A primeira coisa que Deus cria é a luz. A primeira coisa que Deus quer que, aonde havia trevas e escuridão, a primeira coisa que Deus quer que haja então é luz. Então nós vemos Moisés escrevendo o livro de Gênesis. E aí ele começa a trazer para nós uma afirmação da existência de Deus. E nessa afirmação não há questionamento. Ou nós cremos que Deus criou, ou nós não cremos. Ou nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, e ponto final, ou nós não cremos. Não tem como encontrarmos um meio termo. Não tem como encontrarmos uma forma de questionar o poder e a autoridade da palavra de Deus, da criação. E Moisés, ele escreve não explicando, mas afirmando a existência de Deus. E depois dessa afirmação da sua existência, ele começa a descrever então as obras de Deus. Quando Deus começa a dizer o haja, a palavra de Deus, haja. E o universo tão vasto, tão insondável, tão obscuro, tão indescritível, foi criado pelo próprio Deus. Então a Bíblia vai dizer que Ele criou os céus e a terra. Mas hoje nós paramos para pensar, quando nós falamos da palavra eternidade, nós sempre olhamos para frente, sempre olhamos para o fim, mas na ótica de Deus. E quando nós paramos um pouco para compreender isso, antes de abrir essa cortina do princípio, onde Deus decidiu dar o início de todas as coisas, existe uma eternidade para trás. Quando? Como? De onde veio? Muitas vezes, muitas pessoas questionam. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus não pode ser criado porque Ele é o Criador. Deus não pode ser questionado porque Ele tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. E existem muitos questionamentos a respeito de Deus, mas não existem explicações. E Deus quer que eu e você não fiquemos assim, querendo encontrar explicações naquilo que é inexplicável.
Deus não quer que a gente fique encontrando formas de discutir a sua existência, o seu poder. Ele quer que a gente apenas creia no poder que Ele tem de criar todas as coisas. A partir do nada, a partir da sua palavra, Ele traz para nós a luz. Não existia nada, apenas trevas. Para nós, para nossa realidade humana, para que venha haver luz, nós precisamos de energia, ou precisamos de fogo, precisamos de alguma matéria, precisamos de alguns elementos para conseguir criar luz. Nós, se apagássemos todas as luzes, até as de fora, e fechássemos toda a porta, nós, então, iríamos compreender um lugar tão escuro que nós não iríamos conseguir discernir de tão densa a escuridão, de tão densa as trevas. Então, quando Deus decide, então, dar início, trazer o princípio de todas as coisas, a primeira coisa que Deus cria é a luz. E ao ponto de que uma pequena luz se aproxima da escuridão, e conforme essa luz vai aumentando, conforme essa luz vai ganhando força, nós começamos a perceber a forma de todas as coisas. Mas o texto vai dizer que Deus criou então os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então Deus começa a trazer luz. O primeiro ponto que Deus quer trazer ao nosso coração hoje, de que a partir do princípio, a partir da criação, aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas foi trazer forma ao que não tinha forma, e foi preencher o que era vazio. Mas há algo tão interessante para se pensar aqui, quando nós olhamos para a realidade do princípio de todas as coisas, quando nós olhamos para Gênesis, começamos logo a imaginar e pensar sobre a história da Bíblia. E nós começamos a já pensar no jardim, começamos a pensar no Éden, aonde estava ali, depois da criação de todas as coisas, depois de Deus ter formado todas as coisas, a vegetação, os animais, tudo aquilo que Deus criou. Então Deus vai e forma o homem do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus. E depois Deus vai e sopra o espírito de vida. E aí o que acontece? Aquele lugar que já não é mais sem forma e já não é mais vazio, porque começou a ter habitação. Então aquele lugar, ele já não era mais um lugar que Deus pairava por sobre a face, como o texto diz no começo. Agora Deus começa a visitar aquele lugar e ter comunhão com a sua criação. Um dos propósitos de Deus no princípio era trazer para nós a vida, e não só a vida, a luz, e não só a luz, mas a comunhão com Deus. Um dos propósitos do princípio. Mas nós paramos para pensar hoje e logo começamos a questionar tudo isso, porque nós vemos que então houve uma separação por conta do pecado. Então nós começamos a olhar para a história, e a história vai nos mostrar de que então entrou o pecado e aconteceu tantas coisas terríveis a partir disso. Aquela comunhão, aquela intimidade, aquela santidade e perfeição que havia, que existia no jardim do Éden, naquele lugar de perfeição, onde Deus todos os dias, por um período do dia, Ele ia até aquele lugar para ter um momento de comunhão, um momento de diálogo, um momento de aproximação, o Criador e a sua criatura. De repente, por então entrar o pecado, houve então a separação dessa comunhão. E aí nós vamos ver o caminho da humanidade. Passando um pouco mais de Adão e Eva, nós vamos começar a perceber a história de Abraão. Abraão, então ele é chamado por Deus. Vamos correr um pouco. Abraão, veio Isaac, depois de Isaac, Jacó. Jacó se tornou Israel, então o pai das 12 tribos. E depois das 12 tribos, nós vamos ver as 12 tribos indo parar no Egito, período da escravidão. Depois vem Moisés, trazendo o êxodo, a libertação da escravidão. Então eles vão para Canaã. Depois de Canaã, a caminho de Canaã, depois daquele período, eles conseguem, eles conquistam. Aí vem outros períodos dos juízes, período dos reis, dos profetas. E aí lá na frente, nós vemos então essa história parecendo que não tinha mais fim. Aliás, não tinha mais jeito, não tinha mais solução.
Aquilo que Deus criou lá no princípio, aquela perfeição, a santidade, a comunhão, ao longo de toda essa história nós vamos ver que a humanidade tentou de tantas formas ter comunhão com Deus, alinhar as coisas, tentou encontrar solução, uma forma de restabelecer aquilo que Deus tinha ordenado no princípio, mas nós vamos ver que a humanidade sempre falhou. As pessoas sempre falharam tentando reconquistar aquilo que havia sido quebrado, aquilo que havia sido perdido. E hoje nós olhamos para a nossa realidade, para a sociedade nos nossos dias, e nós vemos tantas pessoas procurando em tantos lugares, em tantas situações, uma forma de preencher o vazio, que nós sabemos que esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Mas as pessoas ainda hoje tentam preencher esse vazio com trabalho, com riquezas, às vezes com prostituição, com drogas, com vícios. Em tantos lugares, em tantas situações, em tantas circunstâncias, nós vemos as pessoas tentando preencher o vazio de suas vidas, em tantas coisas, em tantas situações, em tantos objetos. Mas uma verdade é que essas tentativas vão sempre falhar, até que essa pessoa perceba que só existe uma pessoa que pode preencher um vazio. Só existe um lugar que pode transformar a nossa vida. E o texto fala do princípio, quando Deus ele olha então para a terra. A primeira coisa que nós percebemos que a vontade de Deus é que nós não sejamos sem forma e muito menos vazios. Deus ele quer que eu e você sejamos a imagem e semelhança dele. E ele quer que eu e você não vivamos vazios e sozinhos, mas tenhamos comunhão com o Pai. Mas dentro da realidade desse princípio, nós vamos observar ao longo de toda essa história, nós seres humanos falharmos. Em tantos momentos, nós procurarmos encontrar em coisas, em pessoas, em estruturas, em realidades palpáveis, aquilo que só aquele que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, pode fazer sobre as nossas vidas. Nós vemos tantas pessoas desfiguradas, mas não falo sobre o nosso exterior, mas sobre o nosso interior. Quando nós estamos longe de Deus, longe da presença de Deus, distantes dele, a nossa vida ela não é como deveria ser, a nossa realidade não é como deveria ser. Nós vemos tantos sentimentos ruins entrando na vida de pessoas que hoje, infelizmente, têm ido por tantos caminhos. Suicídio, os mais terríveis, depressão e tantas outras coisas que nós vemos nos dias de hoje. Mas isso tudo só é um reflexo de uma realidade tão clara, de que essas pessoas estão longe de Deus. E ao ponto de que nós nos distanciamos da luz, nós vamos ficando nas trevas. E é o inverso disso, quando nós nos aproximamos da luz, nós começamos a ter percepção da nossa realidade e da nossa forma. Mas Deus ele quer que a gente tenha uma compreensão, um entendimento. Porém, quando nós olhamos todo esse caminho da história, uma verdade é que quando ainda não havia manifestação de Deus, não havia luz e não havia forma, não havia vida. Mas Deus, quando ele decide, quando ele acredita que é o momento certo, na verdade Deus já tinha organizado, planejado tudo e todas as coisas. E aí nós vamos ver então, por isso que está escrito ali, o tema dessa mensagem é no princípio e no princípio. Parece uma redundância, parece que está repetindo a história, só que no princípio Deus deu a liberdade do homem ter uma escolha, uma decisão. E a nossa limitação humana fez com que nós vivêssemos então no pecado, que foi uma herança que nós tivemos. Mas quando nós olhamos então para esse outro princípio, nós olhamos para o
Livro de João, no capítulo 1. E vai dizer, o versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que Deus não foi pego de surpresa. Toda a história da humanidade, todas as tentativas da humanidade, Deus permitiu que as pessoas tentassem. Nós tivemos oportunidade de tentar, mas a verdade é que nós chegamos em um momento ao qual nós acreditávamos que não havia mais solução, e é uma verdade, não haveria mais solução se não fosse o próprio Deus enviar Jesus para trazer para nós um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova chance de recomeçar. Só que agora nós não somos mais limitados dentro da nossa capacidade humana, porque não depende mais de nós. Através do pecado que aconteceu lá no Éden, nós ficamos limitados e incapacitados de restabelecer a comunhão com Deus. Mas Jesus, ele veio para de uma vez por todas trazer de novo essa aliança, essa comunhão, essa presença, algo que nós não podemos mais perder, algo que nós não vamos mais ser destituídos, ao ponto de que nós reconheçamos que Jesus é o nosso Senhor. Quando nós olhamos para Ele, mas nós vamos ver que lá no livro de Gênesis, lá no princípio, aquilo que Deus estava falando, no verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vamos olhar em João, dizendo assim, ele estava no princípio com Deus, no verso 2, e o verso 4 vai dizer, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deus disse lá em Gênesis, haja luz, e houve luz. E quando nós olhamos para João, o livro de João descrevendo para nós, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deus estava dizendo lá em Gênesis, eu estou enviando para vocês vida, mas nós fugimos, começamos a viver na morte por conta do pecado, mas Deus trouxe para nós uma nova oportunidade, uma nova aliança, uma restauração, uma oportunidade de recomeçar e agora viver uma vida olhando para a eternidade que nos aponta adiante, mas lembrando de que Ele também é a eternidade do antes, só que Ele é uma realidade do hoje. E nós vemos aqui o texto dizendo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá atrás, no princípio de Gênesis, nós vemos a humanidade caindo. Mas agora, no princípio de Jesus, no princípio que João relata, a partir de Jesus, nós vivemos a restauração. Aquilo que estava sem forma e que estava vazio, a humanidade estava longe de Deus, então estávamos sem forma e vazios. Aquilo que parecia que não teria mais solução, que não tinha mais jeito, que não seria mais possível restabelecer. Chega o momento que Jesus vem trazer para nós uma nova oportunidade de viver um novo começo, no princípio. E Jesus, ele vem, a partir do dia que Jesus é gerado, a partir do dia que Jesus, então, depois de ser gerado, nasce, a partir do dia, então, de Jesus ter vivido toda a sua vida e caminhou até a cruz entregando a sua vida, nós ali, a partir disso, podemos viver um novo começo. No princípio, o Senhor não quer mais que a gente viva presos no princípio da antiga aliança, longe de Deus, com separação de Deus por conta do pecado, mas Ele quer trazer para nós uma restauração, uma reconstrução. E Jesus, Ele traz para nós essa realidade. Jesus, Ele traz para nós um entendimento de que Ele quer restaurar e restabelecer a aliança.
Ele tem poder para restaurar aquilo que estava quebrado, aquilo que estava desfeito, desfigurado. Nós, com facilidade, perdemos a forma quando nos afastamos de Deus, quando nos distanciamos. É muito notório quando você percebe uma pessoa que vive longe de Deus e de repente ela começa a se aproximar de Deus. Nós olhamos e observamos a transformação daquela pessoa, até mesmo exteriormente, mas principalmente o interior. As ações, os pensamentos, as decisões começam a ser transformadas, porque aonde tem a presença de Deus, há uma transformação. Aquilo que era sem forma, aquilo que era desfigurado começa a ter uma forma. Que forma é essa, pastor? A imagem e semelhança de Deus. A imagem, Deus quer que eu e você sejamos imagem e semelhança dele. Mas ele não quer mais só que sejamos imagem e semelhança. E agora nós vemos que nós não vamos mais ter aquela comunhão igual Adão teve com Deus, que Deus ia então ao virar do dia, na viração do dia, ter um momento de comunhão com Adão, e depois ele voltava no outro dia. Agora já não é mais essa comunhão de um período de tempo, mas a comunhão que temos agora temos a forma, a imagem e semelhança de Deus. Mas agora nós não vamos ter comunhão por um momento, nós vamos ter uma comunhão integral, direta, contínua. Por quê? Porque agora Deus não vem mais nos visitar por um momento, mas Ele habita em nós. Nós percebemos lá no Éden, Deus pisando na terra, quando Ele percebe então que aquele lugar tinha forma, já não era mais vazio, porque tinha ali Adão e tinha Eva. Então Deus ia até aquele lugar e tinha um momento de comunhão. Agora, quando nós hoje temos na nova aliança a restauração, o restabelecimento da comunhão com Deus, nós não vivemos mais um momento, não vivemos mais um pouquinho de tempo com Deus, mas nós vivemos a integralidade, o nosso dia por inteiro, por completo, não só no dia de culto, todos os dias da nossa semana, todos os dias do mês, porque agora Deus olha para nós e vê forma e vê preenchimento. Não somos mais sem forma e vazios, mas nós temos forma e temos a presença dele em nós. Ele habita em nossas vidas. E se alguém está aqui hoje sem forma e vazio, hoje a sua vida vai ser transformada. Hoje Deus ele vai trazer forma para você, e hoje Ele vai preencher a sua vida com a presença dele, e não vai ser por um momento, é para a eternidade, é de hoje para a eternidade. Não é só um pouquinho do seu dia, mas todo o seu dia. Deus ele quer transformar a realidade de pessoas, e é por isso que nós estamos aqui. E o princípio de Gênesis trouxe uma realidade para a criação, a afirmação da existência de Deus, a criação do ser humano e a liberdade de escolha. E agora, no outro princípio que é citado de João, nós vemos Jesus vindo, aquele que era o verbo lá do princípio, que estava com Deus e era Deus, aquele que por intermédio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que for feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, ele já sabia de todas as coisas, mas a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós entendemos que Jesus ele veio para trazer a luz, que Ele veio para nos tirar de uma vida de escuridão, para que a presença dEle resplandecesse através de nós, para que nós tivéssemos então novamente a comunhão, a aliança, a presença e uma vida com forma, imagem e semelhança de Deus, e cheios da presença dEle. Ele quer não só ter um momento de comunhão, mas Ele quer habitar em nós. E esse princípio é um princípio de um novo começo, uma nova oportunidade. Como eu estava dizendo, quando nós olhávamos e acreditávamos que não tínhamos mais chance, que não teríamos condição de ter novamente comunhão com Deus, obviamente não teríamos mesmo se dependesse de nós.
Mas Jesus, ele veio para trazer para nós essa realidade, que através de Jesus, através do sacrifício, através da morte na cruz, através do preço pago na cruz, ele resgatou, trouxe aqueles que estavam cativos, aprisionados na escravidão do pecado, na realidade do princípio de Gênesis, trouxe-nos para agora um novo começo, uma nova oportunidade, para vivermos e desfrutarmos com ele a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Queria que todos vocês ficassem com seus olhos fechados nesse momento. Quero convidar vocês que hoje veio aqui nesse culto. Talvez você nem sabe por que está aqui, mas Deus sabe por que Ele te trouxe. Sabe, queridos, existe um Deus que se importa conosco, que vendo a sua criação, não tendo mais condição de se salvar, enviou o seu único filho por amor, para demonstrar o seu amor a todo que nele crê. Para que nós viéssemos ter a vida e vida eterna. E Ele nos trouxe aqui hoje para que nós o reconhecêssemos como o nosso Deus. É esse Deus que nos dá a oportunidade de viver um novo começo, uma nova história, uma nova realidade. E Ele quer ser o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor em uma oração. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor falou no nosso coração hoje. Que todos possam compreender a Tua vontade e guardar em seus corações a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém e glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Podem se assentar por um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem está aqui pela primeira vez, levante sua mão para que a gente conheça você. Primeira vez, fica com a mão levantada, só um minuto, por favor. Nossos voluntários vão até você. Aqui, não? Só um pouquinho, por favor. Nós queremos entregar para você um folhetinho para você colocar o seu nome, seu telefone, para que a gente depois reforce o quanto nós ficamos felizes em receber vocês. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Amém? Vocês possam se sentir em casa, que essa igreja possa fazer parte da sua vida, e se de repente for algo que Deus tem colocado no seu coração, você faça parte dessa família. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, eu queria falar aqui sobre o nosso culto Legacy. Sábado que vem, está fraco demais. Cadê os jovens da igreja? Glória a Deus. Sabadão, gente, convida muita gente, convida umas 10 pessoas, começa a disparar aí durante a semana. Sábado que vem, aqui na igreja, às 20 horas, vai ter um culto Legacy Rock Experience, que vai ser a união dos dois ministérios, que é adolescentes e jovens. E vai estar aqui conosco, ministrando, trazendo a palavra, o Vitor, lá da Lagoinha de Santo André. Ele lidera esses ministérios lá, e ele estará aqui trazendo a mensagem, ministrando algo de Deus para a vida das pessoas que estarão aqui, dos jovens, dos adolescentes. É algo assim, nós às vezes falamos cultos de jovens e muita gente não vem, mas a questão toda é que um culto é organizado pelos jovens, tá, gente? Mas a igreja está aberta, se você quiser vir, não tem problema não, tá? Não tem essa regra. Eles organizam, eles fazem toda a organização do culto, eles que direcionam todo o culto, mas a igreja está aberta. Se você vir, ninguém vai te perguntar a sua idade lá na porta. Pode vir, viu, irmão? Sei que você gosta assim daquela pressão, aquele louvorzão assim, vai ser uma bênção. Então, convide pessoas, tá bom? Convide os jovens, vamos alcançar muitos jovens daqui dessa cidade para Jesus, que eles possam sair, né, da vida que levam no mundo, né, das baladas, de tantas coisas que tem assim, enchido os olhos dos jovens hoje, né, a realidade que a gente vive
fora da igreja, mas que eles possam encontrar na igreja abrigo seguro e também a presença de Deus sobre a vida deles. Amém? Então que você possa nos convidar, incentivar esses jovens a virem para a igreja, tá bom? E também ali a agenda dos nossos cultos, a agenda semanal. Eu estou falando bastante do culto de sexta-feira, que é um culto novo, que é o culto Pray. Todas as sextas-feiras tem sido uma bênção. Nós temos desfrutado de algo incrível aqui que Deus está fazendo. Pastor Anderson, que está à frente desse culto aí, está trazendo as ministrações, está organizando o culto, tem sido uma bênção. Então, de repente, você não consegue vir na quarta, que é o culto Fé, você de repente consegue vir na sexta-feira, também tem um culto aqui muito abençoado. Então faça a mesma coisa, convide pessoas e venha também participar conosco, amém, queridos? Glória a Deus. Você que preencheu esse folhetinho de visitante, depois devolva ele para nós, para que a gente consiga mandar uma mensagem para vocês, tá bom? Agradecer pela visita de cada um de vocês, convidar vocês para as programações da igreja, amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Daqui a pouco tem o terceiro culto, que é o culto das 20 horas. E glória a Deus por isso. Convide pessoas também, tá bom, queridos? Tem 3 cultos agora aqui no domingo, às 10h30, às 18 horas e às 20 horas. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, pela tua palavra, pelo período que tivemos aqui em comunhão com a igreja, em adoração e louvor ao teu nome. Leva todos em paz e em segurança, que ao chegarem em suas casas, eles possam desfrutar do mesmo ambiente de paz que aqui se encontra. E que eles possam desfrutar da tua presença em todos os lugares, em tudo que eles forem fazer. Que eles possam levar a tua palavra até os confins da terra. Todos nós possamos proclamar o Evangelho em nome de Jesus. Pai, que o teu amor, a tua graça e as consolações do teu Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe. Vamos com Deus.